Lembra da discórdia causada pelo vestido azul e preto? Ou era branco e dourado? E nesse quadro, você enxerga uma senhora escondendo seu rosto ou uma jovem olhando o infinito? Esse desenho mostra um vaso ou duas pessoas se olhando? As ilusões de ótica são peças pregadas no nosso cérebro. Elas acontecem quando olhamos para figuras, esculturas e animações que enganam o sistema visual e fazem com que a gente enxergue objetos que não estão lá ou interprete cenas de maneiras diferentes. O que as torna possíveis é o fato dos nossos olhos fazerem apenas a parte bruta do trabalho de enxergar. Eles capturam as imagens de cabeça para baixo e mandam para o cérebro. Quem decodifica isso é ele, que transforma as informações em cores, luzes e formas. Leonardo Martins é coordenador de um grupo que estuda a relação entre a arte mágica e os processos da percepção. É ele quem explica o fenômeno. No caso da ilusão de ótica, a gente tem uma característica cerebral que é completar lacunas. A gente não consegue perceber tudo da realidade, né? É impossível. Nosso cérebro é limitado, nossos órgãos do sentido são limitados. Existe um fenômeno que é chamado delay neuronal, atraso neuronal, que é o tempo que gasta para chegar o estímulo do seu olho até o cérebro e o cérebro processar. Só que isso não é muito adaptativo se a gente for pensar na sobrevivência. Imagina o Homo sapiens lá atrás, a galera nas cavernas, e, sei lá, passava um objeto rastejante no chão. Se o sujeito for olhar, pensar, isso é o quê? Isso é uma cobra? Ela está perto o suficiente para me picar? Tá. Eu devo tirar o meu pé? Devo. Já era, né? Então, o nosso cérebro desenvolveu mecanismos para apressar esse processo. Então, você já vê uma coisa meio ambígua que pode ser, o seu cérebro já completa e você já tem uma reação. Isso dá o que a gente chama de falso positivo. Falso positivo é quando você detecta algo que não está lá. Então, para a gente ter essa característica adaptativa, isso, entre outras coisas, ajuda a gente a ter ilusões de ótica. As ilusões de ótica são usadas também nos truques dos mágicos. Mas calma, não é só de ilusão de ótica que os truques são feitos. Os mágicos são especialistas em pregar peças em todos os nossos sentidos, percepções e noções de mundo. A gente tem aquela ideia normalmente de que o que faz a mágica acontecer é as mãos serem mais rápidas que os olhos, por exemplo, né? Mas na verdade você consegue fazer efeitos bastante complexos que tem a ver com manipulação sem ser tão rápido, porque o que guia são processos psicológicos. Por exemplo, quando você faz, eu não estou com uma moeda aqui, mas se você faz uma moeda desaparecer, você coloca a moeda nessa mão e olha para essa mão. A tendência é todo mundo olhar para ela, enquanto a moeda na verdade está nessa mão, e aí você descarta ela aqui, enquanto você está olhando para cá. E aí a gente tende a focar. E aí o mágico abre a mão, não tem nada aqui, ele abre a mão, não tem nada aqui, porque ele descartou ela aqui antes. Entende? Então não precisou nem de velocidade. Precisou de você conhecer uma característica humana básica, que é essa da gente seguir pistas sociais. Então, na hora que o mágico faz isso e olha para cá, a nossa tendência natural, é involuntário, é inconsciente, a gente tende a olhar para cá. Então, processos psicológicos eles são mais importantes do que a habilidade manual, geralmente. Lembra do vestido polêmico de que falamos no começo da reportagem? Então, ele é, afinal de contas, azul e preto. O que faz com que ele seja visto de outra cor é a leitura que o cérebro de algumas pessoas faz da luz. Quem explica isso é o neurocientista Paulo Boggio. Porque boa parte da ilusão é porque a foto é muito ruim. Porque o que essa foto ela tem de elemento interessante? Ela tem uma luminosidade no entorno ali, né, na lateral dela. Essa luminosidade, ela vai criar uma expectativa diferente entre as pessoas. Essa expectativa que eu estou tendo meio automática. Então, se a gente olhar essa foto e tiver uma interpretação de que o cenário é num dia mais luminoso, a gente vai tender a ver a cor azul e preto de uma forma. Se a gente interpretar que essa luminosidade ela é num cenário escuro e aquilo lá é luz artificial, a gente vai, por exemplo, entender de outro jeito. Se você for cortando pedaços dessa foto e criar contextos no entorno, você vai fazer com que as pessoas vejam isso de maneira diferente. No caso dos truques de ilusionismo, eles não têm a ver só com a agilidade do artista e a atenção dos espectadores. O que define onde estará nosso foco e como reagiremos a eles são processos psicológicos e sociais estudados pela ciência. Mas mais do que isso,
a gente não pode contar, porque um bom mágico nunca revela seus truques.